Graça e paz, irmãos. A paz do Senhor esteja com todos. Bem, meus irmãos, vamos pedir que o Senhor nos ajude a nós darmos continuidade a esse assunto, né? O assunto a respeito da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu peço aos irmãos que estão assentados que, por favor, estejam intercedendo ao Senhor, estejam orando a Deus, porque o vaso que está aqui é fraco e a capacidade de errar e atrapalhar tudo é tremenda, irmãos. Então, se os irmãos estiverem ajudando em oração, vai ser de grande valia, porque quem edifica a igreja, como nós já pedimos em oração, é o Espírito Santo, não é o vaso quem edifica, né? E no final, quando terminar o partilhar, se algum irmão verificar que eu fiz alguma colocação que talvez não seja muito adequada, pode se dirigir a mim sem problema, ou irmão ou irmã, e conversar. Irmão, não tem problema, nós aqui não somos os donos da verdade, né? O dono da verdade é o próprio Deus. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem, por favor, suas Bíblias em Romanos, capítulo 12, né? É procedente que nós consideremos mais uma vez, e é interessante como o Espírito Santo tem nos trazido para essa palavra aqui, né? Trouxe com o nosso irmão Jorginho, trouxe esse texto, e no meu coração também queimou essa mesma palavra aqui, em Romanos 12, do versículo 2, Romanos 12, 2, por favor. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por favor, vá agora para Isaías, no capítulo 55. Por favor, me acompanhe. Isaías 55, 8. Ainda dentro desse assunto, a respeito da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isaías, capítulo 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Vamos orar? Querido Deus, Deus Todo-Poderoso, nós nos chegamos agora ao Teu Santo Trono com humildade, com reverência, com profundo respeito e tremor. Ó Deus, por favor, nos ajuda com relação a essa palavra, Senhor Deus. Estende sobre nós a Tua misericórdia nesse momento. Se apieda de nós, Senhor Deus. Tem compaixão de nós. Porque essa palavra é muito forte, Senhor Deus, para nós. E eis que cada um de nós estamos enquadrados nessa palavra, tanto quem fala como quem escuta. Por isso nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos auxilie aqui. Ó Tu, Deus, Tu és soberano Senhor, edifica o Teu povo, Senhor Deus. Tu é o único responsável pela edificação da Tua Assembleia. Por isso nós entregamos a Ti este momento e pedimos que o Senhor repreenda Satanás e seus demônios, Senhor Deus, para que não venha nos confundir com relação ao entendimento dessa palavra. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós fazemos rogos a Ti neste momento. Amém. Irmãos, o que nós aprendemos é que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, não é? Mas nós compreendemos também, irmãos, que quando essa vontade de Deus se apresenta para nós,
muitas vezes nós temos um assombro. Nós nos assustamos quando a vontade de Deus se apresenta a nós. E há inúmeros exemplos nas Escrituras de que isso realmente acontece. Todo mundo quer a vontade de Deus, todo mundo quer a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quando ela se apresenta, irmãos, meu Deus, e nós precisamos, irmãos, de muito tremor, muito respeito, profunda contrição de espírito, quando nós falamos dessa palavra, quando nós falamos desse assunto, quando nós vemos os textos nas Escrituras e os exemplos. Por quê? Porque na verdade nós estaremos falando de nós mesmos. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Números e vamos ver como é que a gente reage quando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se apresenta para nós. Aqui, no livro de Números, no capítulo 13, você deve ver a você mesmo. Eu devo ver a mim mesmo. Você deve enxergar a você mesmo. Quando você se defrontar, quando você lê essa passagem aqui, pense em você. Aqui eles erraram. Sim, eles erraram. Mas nós somos tão fracos quanto esses homens aqui, que cometeram essa falha, que cometeram esse erro. Quando? Quando a vontade de Deus se apresentou. Eu queria pedir perdão aos irmãos. Antes de Números, por favor, me perdoem, irmãos. Vamos para o começo do assunto mesmo, lá em Gênesis capítulo 15, me perdoem. Mas se você quiser, pode marcar aí Números 13, que a gente vai voltar aí para Números 13. Gênesis 15, por favor. Peço aos irmãos que me perdoem. Aqui, é isso mesmo. Gênesis 15, verso 13. Nós estamos falando, irmãos, a respeito da nação de Israel. É dessa nação que nós estamos tratando. Olha o que Deus disse a Abraão com relação à descendência dele. Vejam só. Gênesis, capítulo 15, verso 13. Então lhe foi dito: sabe, Abraão, com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. O que o Senhor estava dizendo aqui é que a nação de Israel, a descendência de Abraão, seria feita escrava numa terra estranha por 400 anos. Você deve ter estudado na escola, nos livros escolares, que a escravidão negra, a escravidão do povo africano aqui no Brasil, dos africanos, do qual muitos de nós somos descendentes, durou aproximadamente, irmãos, uns 300 a 400 anos, se não me engano, não é? Então começou, o Brasil foi descoberto em 1500, não demorou muito tempo, os senhores da colonização decidiram que iriam trazer para cá escravos para trabalhar. E essa escravidão dos negros durou aproximadamente uns 300 anos. Muito tempo, né, irmãos? Mas a escravidão dos judeus durou também um período extenso, como nós estamos vendo aqui, 400 anos. Os irmãos imaginam o que é isso? 400 anos, todo um povo, toda uma nação feita como escravos. E escravidão, irmãos, é terrível. Não tem hora para dormir, não tem hora para comer. O escravo, ele está totalmente à mercê do seu senhor. E os judeus estiveram nessa situação por esse longo período. E a pessoa que é escrava, de acordo com a história nos conta, a pessoa ela está submetida, sujeita a castigos físicos. Se o senhor, ele quiser açoitar, dar chicotadas no escravo, ele é propriedade. Ele é proprietário do escravo, ele é dono. Se ele quiser afligir o seu escravo fisicamente, podia fazer isso. Inclusive, até os filhos do escravo eram propriedade do Senhor. Isso acontecia na escravidão na antiguidade,
E também na escravidão que ocorreu aqui no Brasil, ocorria a mesma coisa. Até os filhos do escravo eram propriedade do Senhor. Que situação triste, né, irmãos? Muito triste. Mas a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos, concedeu que os judeus fossem libertados do Egito, da escravidão perante o senhorio do Egito, debaixo do senhorio do Egito. Os judeus foram libertados com mão forte, e nós não precisamos dizer aqui, o Senhor, foram 10 pragas que o Senhor submeteu a nação egípcia para retirar os judeus de lá, né? Inclusive abrindo o mar Vermelho, as águas de um lado, águas para o outro, para que os judeus passassem por terra seca. Deus libertou aquela nação do Egito, né? E havia a promessa de que, quando eles fossem libertados do Egito, eles iriam herdar uma terra que mana leite e mel. Oh, que bom, irmãos! Depois de 400 anos de escravidão, os judeus, os israelitas, eles iam se apossar, tomar posse de uma terra que manava leite e mel. Oh, que bom, irmãos! Maravilhoso o nosso Deus, né? Mas para se apossar dessa terra que mana leite e mel, irmãos, os judeus iam ter que ter um trabalhozinho. Sim, porque Deus tinha bênção para eles, para os judeus. Depois que eles fossem libertados, eles iam receber aquela terra, eles iam herdar aquela terra. Mas o Senhor queria, na sua boa, perfeita e agradável vontade, que os judeus fizessem um trabalho. Vocês vão herdar a terra, mas eu quero um trabalho para vocês. Ou seja, qual era o trabalho de Deus para os israelitas? Eles iam ter que desapossar os cananeus, desalojar os cananeus daquela terra. E isso envolveria guerra. Essa era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para os judeus, para os israelitas, depois que eles foram libertados da escravidão de 400 anos. O nosso Deus não é soberano, irmãos? Ele não é o Senhor? Então, se a vontade dele era essa, amém? Se o Senhor quer que você tome posse de uma bênção, irmão, mas Ele quer que, para você tomar posse dessa bênção, você tenha que cumprir uma determinada missão, amém? Você vai tomar posse da bênção, mas você tem que trabalhar. Eu quero que você tome posse da bênção, mas eu tenho um trabalhinho para você. E nós temos que aceitar, não é? Assim foi com os israelitas. No capítulo número 13 de Números, agora sim, irmãos, estamos em Números, agora sim, vamos para o livro de Números, por favor, me acompanhe. Números 13. O que é que nós sabemos dessa passagem, né? Até para poder economizar um pouco de tempo, todos nós sabemos que Moisés enviou 12 espias para vistoriar a terra, ver como era a terra de Canaã, a qual seria tomada pelos judeus. Por favor, vá para o versículo 17 de Números 13, por favor. Olha só o que é que os 12 espias teriam que fazer. Números 13, 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa, se é má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se é fértil e se é estéril, se nela há matas ou não, tende ânimo, trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Até aí. Então, os espias
tinham a missão de ver como era a terra, fazer uma análise, fazer um levantamento de qual era a terra a qual eles iriam tomar posse, né? Agora veja só, eles aí voltaram dessa missão. Veja o verso 25, por favor. Ao cabo de 40 dias, verso 25 de Números 13, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam, vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Até aí tudo bem. Eles viram que a herança que Deus tinha para eles, depois de 400 anos de escravidão, era uma herança boa. Era boa a herança. Agora, olha a observação que os espias fizeram a respeito também da terra. Ó, veja o verso 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra do Negebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam nas montanhas, os cananeus, habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Eles disseram que o povo era muito forte. Quando eles disseram isso, olha o que foi que Caleb fez no verso 30, ó. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os moradores, e todo o povo que nela vimos são homens de grande estatura. Ou seja, eles não queriam ter o trabalho de enfrentar o povo da terra em guerra, enfrentar para desapossar. Eles não queriam ter esse trabalho. Ó, irmãos, quando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se apresentou, eles já não quiseram. Você se enxerga aqui? Misericórdia, irmãos, misericórdia. Quando a vontade de Deus se apresentar, será que você vai aceitar? Quando a boa e perfeita vontade de Deus aparecer para você, você vai querer? Ó, irmãos, vamos orar a Deus pedindo misericórdia, para que em nossa vida, quando a vontade de Deus se apresentar, nós possamos nos submeter a ela. Foram 400 anos de escravidão. Depois de 400 anos, o que é que as profecias diziam? Vocês herdarão uma terra que mana leite e mel. Ele disse a Abraão: a tua descendência herdará uma terra que mana leite e mel. Muito bom. Mas para herdar essa terra, Deus tinha como diz o irmão Décio, né? Tinha um negocinho para eles. Eu quero que vocês façam um trabalho para herdar essa terra. Vocês vão herdar a terra, mas eu quero um trabalho. Vocês vão enfrentar aquele povo e desalojar aquele povo de lá. E como nós vemos aqui, quando eles viram a estatura daqueles homens, que eram homens altos, fortes, viram que as cidades foram modificadas, eles, recuaram. E agora? Não vai cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não vai não quer mais.
Não quiseram, irmãos. E o cuidado que nós temos que ter é para que aqui nós não estejamos aqui não sejamos nós. Nós somos tão capazes quanto os judeus de agir dessa forma. Quando a vontade de Deus se apresentar. Somos totalmente capazes, irmãos, de agir dessa forma. Agora vejam, por favor, no verso 14, ou no capítulo 14, veja só. Levantou-se, pois, toda a congregação, gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: olha só, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Nos seria melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Misericórdia, irmãos. Meu Deus, como é que aquele povo que ficou 400 anos preso em escravidão no Egito, sem ter hora, sem poder dormir, hora de comer, sabe-se lá quando é que os egípcios permitiam que eles comessem, recebendo chicotadas, açoites, os filhos sendo retirados das mães para fazer trabalhos para os egípcios, uma situação em que você é privado da sua liberdade. Quando eles foram soltos e que se apresentou a vontade de Deus para eles, olha o que eles estavam querendo. Queriam agora levantar um líder, que aqui nessa tradução chama de capitão, um líder para voltar para a escravidão. Por quê? Porque não queriam cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que pecado, irmãos! Que pecado! Achar que cumprir a vontade de Deus é algo muito pesado. Foi isso que aconteceu com eles aqui. E é interessante, irmãos, veja só, olha só agora, como é que se comportaram apenas daqueles espias, 2, Josué e Calebe. Daqueles 12 espias, ó como esses 2 espias se portaram diante da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os 10 espias, junto com o povo, não queriam tomar a terra da forma como Deus queria. Deus queria que eles tomassem a terra desalojando o povo. Como é que o povo queria tomar a terra? O povo queria tomar a terra, irmãos, de mão beijada. Eles queriam tomar a terra na boa, queriam chegar lá, de boa, botar o pezinho deles, entrar e se instalar. Não. O Senhor, na sua boa e perfeita vontade, não queriam dessa forma. Queria que eles tivessem um certo trabalho, né? Por exemplo, só para ilustrar, você vê uma planta chamada abacaxi, não é isso? Para você comer o abacaxi, você tem que fazer o quê? Tirar a casca. Aí sim você vai ter acesso à fruta, não é isso? Então você tem que ter um trabalho. Eu creio, irmãos, que quando Deus criou essa fruta, eu digo, eles vão gostar do que tem lá dentro, mas a casca você vai ter que tirar. Imagina cortar um abacaxi sem faca. Então, para tirar a casca, você teve que fabricar o metal. O homem teve que desenvolver a metalurgia para desenvolver o metal e poder tirar a casca do abacaxi. Já reparou que todas as frutas têm casca? Por quê? Você tem que tirar a casca para poder acessar o que tem lá dentro. Então, o Senhor, na sua boa, perfeita e agradável vontade, Ele quer assim. Para você ter acesso a muitas frutas, você tem que ter um trabalhinho. Tem que tirar a casca. A vontade dele, irmãos, é perfeita e agradável. Deus quer assim. E a gente tem que aceitar. E com os judeus não foi diferente. Vocês vão herdar uma terra que mana leite e mel. Mas eu quero um trabalho para vocês. Vamos ver aqui como foi que Josué e Calebe se portaram diante da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por favor, Números 14:5. Veja só.
Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefuné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nulo dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais este povo desta terra, porquanto como pão os poderemos devorar. Retirou deles o Senhor o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Olha só, Josué e Calebe estavam prontos para cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Josué e Calebe queriam, sim, vamos comer a fruta, mas vamos tirar a casca, vamos lá, pegar a faca, cortar, vamos comer a fruta, mas vamos tirar a casca. Por que não? Vamos tirar. Mas o povo, irmãos, olha como a população de Israel, no verso 10, olha como eles reagiram, ó. Verso 10 de Números 14. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Ó, irmãos, os judeus, os israelitas, queriam agora apedrejar Josué e Calebe. Irmãos, precisamos cingir a nossa mente para quando a vontade de Deus se apresentar a nós. Não pense aqui, irmãos, que aqui são eles. Pense em você. Pensemos em nós. Quando a gente se defrontar com essa palavra aqui, nós temos que ter muito tremor, profundo respeito. E de forma alguma, irmãos, nós podemos debochar dos israelitas. Ah, que nada, isso aqui foram eles. Eu nunca vou fazer isso. Se a vontade de Deus se apresentar para mim, eu vou cumprir. Oh, irmãos. Oh. Como precisamos da misericórdia de Deus. A coisa foi tão séria que eles, além de dizer que não iam cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eles agora queriam já apedrejar Josué e Calebe. Se a glória do Senhor não aparecesse, talvez eles até conseguissem fazer isso. Imaginou, irmãos? Vamos continuar vendo como é a gente aqui, né? Veja como é que nós reagimos. Bom, em função dessa postura, o Senhor, o nosso Senhor soberano, olha o que ele disse aí, nos versos, acho que é o 28 aqui, 28, 29, aqui, exatamente. Veja no verso 29, como é que o Senhor decidiu o assunto. Já que eles não queriam cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para tomar a terra, tomar a herança, olha o que o Senhor decidiu no verso 29, do capítulo 14. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefuné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros,
o vosso cadáver cairá nesse deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas iniquidades, até que o vosso cadáver se consuma no deserto. 34. Segundo o número de dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis a experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Interessante, irmãos. A sentença do Senhor foi dura e pesada. Ó, irmãos, se nós não quisermos cumprir para nós a vontade perfeita e agradável que o Senhor tem, irmãos, Ele trará punição. Se você não quiser cumprir a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, embora você ache que ela seja pesada, dura, mas se você não quiser cumprir, o aviso está aqui. Vai haver punição. Não vai ficar barato. Então a gente tem que tomar essa palavra para nós. Para que quando se apresentar a vontade de Deus, a gente esteja com o coração contrito para, sim, Senhor, eu obedeço, embora pareça difícil, embora seja algo que nós não entendamos, mas temos que estar com o coração contrito, lembrando dessa palavra. Ó, irmãos, sabe o que aconteceu com os 10 espias? Veja aí no verso 36. O que aconteceu com os 10? Os 10 que deram um mau relato a respeito da terra. Verso 36 de Números 14. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Verso 37. Esses mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefuné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Ó, irmãos, quem aceitou a boa e perfeita vontade de Deus, foi preservado da punição. Tomemos isso para nós. Agora, quando os israelitas tomaram noção da punição que era para eles, bom, aprenderam a lição, não foi? Então eles aprenderam que tinham que cumprir a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, não é, irmãos? Quando eles viram o que iria acontecer com eles, vocês vão ficar 40 anos vagando, o cadáver de vocês vai cair no deserto, e os seus filhos, estes sim, é que terão direito de entrar na terra. Bom, quando eles ouviram isso, nós podemos concluir o quê? Logicamente, bom, então eles aprenderam que deve-se cumprir a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, não é? Não, irmãos, não aprenderam. Não aprenderam isso. Veja, por favor, no verso 39. Veja só que eles não aprenderam. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Será que essa tristeza era de arrependimento? Ficou todo mundo triste. Vamos ver. Verso 40. Levantaram-se pela manhã, de madrugada. 3 horas da manhã? 2 da manhã? Não sabemos. Aqui diz que foi de madrugada. Subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Agora eles queriam cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né, irmãos? Pronto, olha, agora a gente vai. Quando eles ouviram dizer que iam ficar 40 anos no deserto, acordaram cedo no outro dia, para cumprir a vontade de Deus. Acordaram cedo, se dispuseram. Não, agora a gente vai. Irmãos.
Será que é assim? Bom, o que eu concluí aqui, irmãos, não sei, fazendo uma análise, parece que o que eles queriam aqui com essa postura era fazer o seguinte: acho que eles pensaram que se eles levantassem cedo, pegassem armas e fossem lutar contra aquele povo, acho que eles estavam pensando que Deus ia anular ou revogar a punição que o Senhor tinha dado. Diz: não, vocês não vão entrar na terra, vão ficar 40 anos vagando no deserto e o cadáver de vocês vai deitar por cima dessa terra. Eu acho que eles pensaram isso, irmãos. Me perdoem, é uma inflexão minha, não sei, é uma conjectura minha. Então eles pensaram o seguinte: não, vamos acordar amanhã de manhã, pegar em armas, pegar os escudos, os broquéis e vamos lá, vamos enfrentar o povo, agora a gente vai. Sim, mas se vocês fizerem isso, o Senhor vai fazer o quê? Ele vai cancelar a punição? É isso? A vontade de Deus agora, irmãos, sabe qual era? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus era de que eles morressem no deserto. Essa era a vontade do Senhor. A vontade dele era essa. Agora, a vontade de Deus já era essa. Já não era de que eles fossem tomar a terra. Então, Deus é menino, é? Deus é brinquedo, irmãos? Será que o nosso Senhor, a gente pode ficar jogando com o Senhor? Imagine, irmãos. O nosso Deus, irmãos, é soberano. A coisa, quando se trata do nosso Deus, é coisa séria. Nós não podemos brincar com a vontade dele. Se ele disse de primeira, ele disse o quê? Vão tomar a terra. Só que eu tenho um trabalhinho para vocês. Vão. Eles disseram o quê? A gente não vai não. A gente não vai não, porque o povo é alto, o povo é forte demais, as cidades são fortificadas. Vocês não vão? Bom, a punição é essa. É essa aqui, essa e essa. Quando eles ouviram a punição, aí eles mudaram de atitude, né? Agora eles queriam cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha o que aconteceu quando eles pensaram que iam cumprir a vontade de Deus, a boa e perfeita. Olha o que aconteceu. Verso 41, Números 14, 41. Porém, Moisés respondeu: por que transgredis o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará. Moisés estava dizendo: ó, não vão não. Vocês agora querem cumprir a vontade de Deus? Agora que vocês querem? Não. A sentença já foi dada. Vai todo mundo ficar no deserto aí 40 anos. A sentença é essa. Não vão. Ou seja, Moisés falou isso. Eles ouviram Moisés, irmãos? Repare como o Senhor até dá chance, né, irmãos? Moisés chegou, falou para eles, disse assim: olha, não vão, não façam isso. Eles escutaram Moisés? 42. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Conselho: não vá. A vontade de Deus para vocês mudou. Para a nação, a vontade mudou. Não é para ir agora tomar a terra. 43. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois, uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, verso 44, olha só. Não estavam arrependidos, não. Para cumprir a boa e perfeita vontade de Deus. O coração era o mesmo. O verso 44. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. 45. Então, desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormá. Eles foram derrotados. O que nós devemos tomar aqui para nós, irmãos, é que quando a vontade de Deus se apresentar, ela deve ser tratada de forma séria. O Espírito Santo, ele vai mostrar a você o que é que você tem que fazer, com relação ao serviço, com relação à pregação, com relação ao seu casamento, com relação ao seu trabalho,
com relação à faculdade que você está fazendo, se é para fazer uma viagem, enfim. O Espírito Santo, irmãos, ele tem os seus meios de dizer a você o que é que você tem que fazer. Na palavra, você considerando a palavra, você vai poder sim compreender qual é a vontade de Deus. E quando ela se apresentar, irmãos, irmãos, nos submetamos a ela. Aqui está falando da gente. Aqui somos nós. E o que eu acho interessante, irmãos, é que eles não se arrependeram. Não houve arrependimento. Eles continuavam com a mesma cerviz dura. A vontade de Deus se apresentou primeiro, de uma forma. Não, a gente não quer não. Aí o Senhor fez o quê? Mudou a vontade dele. A vontade agradável e perfeita dele agora era outra. E eles se submeteram? Não. Depois Moisés ainda veio, olha, não vão não, porque vai dar problema, isso aí não vai prestar, vocês não vão prosperar nisso, o Senhor não vai estar com vocês lá. Ouviram? Não. E foi com muito tremor, irmãos, que eu estava lendo essa palavra aqui, com profunda reverência, inclusive foi na ocasião que o irmão Jorginho estava partilhando sobre andar no Espírito, né? E o Senhor começou a queimar meu coração com relação a esse assunto. E instilando no nosso coração, no meu coração, a necessidade da gente se submeter à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que nós tenhamos muito cuidado, irmãos, em não pensar que aqui eram só eles. E que aqui nós não estamos enquadrados. Com relação, irmãos, a questão da grande tribulação, mudando de assunto, vamos falar desse assunto aqui da boa e perfeita e agradável vontade de Deus, mas eu queria fazer um parêntese aqui, o seguinte: os irmãos que creem diferente com relação ao arrebatamento, se os santos estarão aqui ou não durante a tribulação, esse assunto aqui não vai ser discutido, não é esse assunto aqui. E nós respeitamos os irmãos que pensam diferente com relação a isso. O meu ponto de vista é de que os santos passarão pela tribulação. Eu creio que só não vai passar pela tribulação o crente que está morto, que já faleceu. É a forma como eu vejo, irmãos. Os irmãos que pensam diferente, tenham aqui profundo respeito, todo respeito, nós não estamos discutindo isso aqui, certo? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para os santos na tribulação? Bom, veja, por favor, no livro de Daniel, no capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versos 25. Não sei se esses aqui são os que ficaram, se foram os que foram infiéis, ou que não andaram no Espírito, que por isso ficaram para passar pela tribulação. Não é esse assunto aqui, irmãos. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos falando aqui o que a palavra diz, que haverão santos que vão enfrentar isso aqui. Pronto, está escrito, não é? Daniel 7, 25, ó. Por favor, me acompanhe. Daniel 7, 25. Aqui está falando sobre o chifre pequeno. O chifre pequeno é o anticristo. Daniel 7, 25 diz que o anticristo proferirá, a leitura, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Irmãos, a vontade do Senhor na tribulação é que os santos sejam entregues ao anticristo por um tempo, tempos e metade de um tempo. Você se submete a essa vontade? Irmãos, nós precisamos de ter muita contrição no espírito, profundo respeito pelo Senhor, para nós respeitarmos a vontade dEle. Se o Senhor está dizendo aqui que os santos irão passar por essa situação, irmãos, nós temos que nos submeter. Precisamos nos submeter à vontade dEle. Ele quer assim.
E nós não podemos questionar isso, né? Pelo menos os que creem dessa forma, como eu vejo. Vá, por favor, para Apocalipse 13:7. Apocalipse 13:7. Apocalipse 13:7 diz assim: Apocalipse 13:7 diz: Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O que é que ele está dizendo aqui? O que é que a Escritura está dizendo? Que foi dado à besta que ela pelejasse contra os santos e os vencesse. Então aqui nós vemos o quê? A perfeita vontade de Deus. Se o Senhor falou dessa forma, nós temos que nos submeter. E Apocalipse, verso 20, o capítulo 20, me perdoe, no verso 4. Por favor, me acompanhe. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam sua marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O Senhor está dizendo, irmãos, que haverão irmãos que serão decapitados por ocasião da grande tribulação. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e nós temos que nos submeter ao que a Bíblia diz. Se somos nós que estamos aqui, nós não sabemos. Se é você, se é eu, nós não sabemos. Mas o que está escrito é o que vai se cumprir. Então, até num aspecto como esse, nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. E se Ele quiser que eu e que você estejamos aqui nessa situação, como a Bíblia fala lá em Daniel, entregues na mão do inimigo. Os irmãos percebem como a vontade de Deus é contrária à nossa? Percebem como o nosso coração, quando a gente escuta essa palavra, quando a gente lê essa palavra, entregues na mão do anticristo por um tempo, tempos e a metade de um tempo, nós nos assombramos. Não é isso, irmãos? É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não estamos discutindo aqui pré-tribulacionismo, se vai ser arrebatado. Não é essa a discussão, irmão. Não estamos entrando aqui nesse assunto. Quem crê diferente, irmãos, pelo amor de Deus, a gente não está entrando nesse assunto aqui. Estamos falando da perfeita e agradável vontade de Deus. E a necessidade de nós submetermos a ela. E se você ou se eu estiver entre esses santos aqui, é aí que está a questão. E a necessidade de nós nos submetermos. É só isso, irmãos, que eu estou querendo aqui colocar para os irmãos. É só esse assunto aqui. É essa necessidade. E quando a vontade de Deus se apresenta, como é assombroso para nós, como nós ficamos perplexos, como nós ficamos assustados quando a vontade de Deus se apresenta para nós. Eu queria abrir com os irmãos no livro de Atos. Me acompanhe, por favor, no capítulo 9. Um servo de Deus, que a vontade do Senhor foi apresentada para ele. É interessante, irmãos, o nosso coração, né? Nosso coração, irmãos, é algo insondável. Só o Senhor conhece o coração da gente. Os irmãos já imaginaram o que é quando a vontade perfeita e agradável de Deus ser apresentada, você discutir com o Senhor? Debater mesmo, debater com Deus, debater com o Senhor. Nós já vimos que os israelitas fizeram isso no deserto, não foi? Fizeram sim, quando a vontade de Deus se apresentou para eles, fizeram o quê? Não, a gente não vai não, porque aquele povo é forte, não foi?
Depois, quando Moisés disse o que a eles? Não vão, não desçam, porque o Senhor não está com vocês. O que foi que eles fizeram? Não, a gente vai sim. E aí foram. Veja aqui o exemplo de um servo de Deus, no capítulo 9 de Atos. Irmãos, precisamos pedir misericórdia a Deus, irmãos, para quando a vontade do Senhor se apresentar, nós não hajamos dessa forma. Olha só, o capítulo 9 de Atos, veja por favor no verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, ele próprio, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Então, o que foi que se apresentou aqui para Ananias, irmãos? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é isso? Foi isso que se apresentou para Ananias. Olha como é que ele reagiu quando a vontade de Deus se apresentou para ele. Verso 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. O que foi que moveu aqui Ananias? O medo. Medo de cumprir a boa e perfeita vontade de Deus. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. Medo. E nós precisamos lutar contra isso. O medo de cumprir a vontade de Deus. O medo foi de tal forma, a carne, ela é de tal maneira, a nossa carne, que ele argumentou com o Senhor. Eu fico pensando, irmãos, o que é que Ananias queria com isso aqui? Será que Ananias, ele pensou assim, que ele relatando perante o Senhor, quem era Saulo, como Saulo agia, como Paulo agia, que o Senhor dissesse assim, não vou mandar você não. Ele argumentou com o Senhor, esperando o quê? Que Deus dissesse, não, deixa para lá, não, realmente esse homem é muito perigoso, já foi traficante, já foi um assaltante perigoso, matou muita gente, tinha não sei quantas mortes nas costas, né? Manda matar qualquer um com um piscar de olhos. Não, você não vai não. Irmãos, não. Olha o que é que Deus respondeu para ele. O Senhor respondeu no verso 15: mas o Senhor lhe disse: vai. Glória a Deus. Porque este homem é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. 16. Pois eu lhe mostrarei a Paulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. 17. Então Ananias foi. Até aí. Irmãos, que bom que Ananias percebeu que estava errado e foi. Diferente dos judeus, né? Que perceberam que estavam errados e insistiram. Ananias foi. E o Senhor falou com voz forte: vai. Qual é a vontade de Deus para você, irmãos? Não sei, nós não sabemos. Para mim, mas quando ela se apresentar, irmãos, nós temos que ter profundo respeito. Nós precisamos muito de profunda intimidade com o Espírito Santo, para que quando ela se apresente, irmãos, nós estejamos com o coração direcionado para cumprir. Se vai ser difícil, se vai ter uma montanha enorme na frente, um problemão imenso, um tamanho enorme que você olha, poxa, eu vou ter que passar por cima disso, vai. Irmãos, precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos submeter a essa vontade,
quando ela se apresentar. Temos um tempinho ainda, né? Irmãos, uma outra pessoa que também, quando soube da vontade de Deus, resistiu a ela, foi o apóstolo Pedro. Por favor, abra em Mateus capítulo 16, é uma passagem conhecida, né? Uma passagem muito conhecida. Veja só, Mateus capítulo 16, todo mundo conhece, né? Olha a revelação que Pedro recebeu, né? Veja só, Mateus 16, 13, que diz assim, Mateus 16, 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? 14, eles responderam, uns diziam João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum profeta. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? 16, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem lhe revelou, mas meu Pai que está nos céus. Irmão, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então você recebeu essa revelação. Eu creio, irmãos, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então eu também recebi a mesma revelação de Pedro. Todo mundo que está aqui, qualquer um que está aqui, e que crê que Jesus é o suficiente Salvador da humanidade, que Jesus é Deus, que Jesus é aquele designado para o Senhor para trazer a salvação a toda a raça humana, e que Ele é o Filho de Deus, recebeu a mesma revelação de Pedro. Você recebeu essa revelação, irmão? Pedro recebeu, mas cada um de nós recebeu também. Então quem revelou para você que Jesus é o Filho de Deus foi o Espírito Santo. Pedro recebeu essa revelação, eu recebi também. Todos nós recebemos. Que maravilha, né, irmãos? Agora vamos ver como é que Pedro reagiu quando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se apresentou. Quando ele ficou sabendo qual seria a vontade de Deus, olha como ele reagiu. Apesar de ter a revelação de que Jesus Cristo era o Senhor. Uma maravilhosa revelação. A revelação mais maravilhosa do universo. A revelação mais maravilhosa que qualquer ser humano pode receber. Veja, por favor, em Mateus, é no 20. Não, é Mateus 16, me perdoe, irmãos, Mateus 16, é o 21. Por favor, irmão, me perdoe. É Mateus 16, 21. Veja só, quando Pedro soube da boa e perfeita e agradável vontade de Deus, como ele reagiu. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, para trás de mim, né? Como tem algumas traduções, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, mas sim a dos homens, ou tens os pensamentos dos homens e não os de Deus. Ó, irmãos, quando esse homem recebeu aquela revelação maravilhosa, que bom que foi aquela revelação, né? Mas quando ele se defrontou com a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, Pedro fraquejou. E ele tentou demover o Senhor, convencer a Cristo de não cumprir essa vontade. Ó, meus irmãos, qualquer um de nós está sujeito a essa situação. Aqui foi Pedro.
Pedro já tinha recebido a revelação, a mesma revelação que nós recebemos. Pedro recebeu. Mas quando a boa e perfeita vontade de Deus se apresentou, ele questionou essa vontade. E o que nós precisamos, para finalizar aqui por hoje, o que nós precisamos é da ajuda do Senhor, irmãos. Para quando essa vontade se apresentar, nós não questionemos essa vontade e não lutemos contra ela. Amém, irmãos? Eu não vou ter como, hoje, falar mais a respeito desse assunto. Se o Espírito Santo nos der permissão, eu quero concluir esse assunto, irmãos, na outra semana. Não foi possível concluir aqui, tá? Mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, tem compaixão de nós. Tem pena de nós, Senhor Deus. Nós te suplicamos em nome de Jesus, que quando a tua vontade se apresentar, nós tenhamos condição, Senhor Deus, de nos sujeitarmos a ela, de respeitarmos a tua vontade, de não questionarmos a tua vontade. Ó Deus, nos dá essa condição. O nosso coração é traiçoeiro, Senhor Deus. O nosso coração, ele batalha contra o Espírito. E muitas vezes, Senhor Deus, ele nos atrapalha para que nós cumpramos a tua vontade. Como já foi demonstrado aqui, Senhor Deus, muitos servos do Senhor questionaram a tua vontade, Senhor Deus. Mas nós suplicamos aqui nessa manhã, que por favor, nos ajude a nos submeter à tua vontade. Nos dá essa ajuda, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.